Quarta-feira, 24 de agosto de 2022, são 14 horas e 55 minutos. Boa tarde a você que agora nos assiste no canal 10 da sua UPS Telecom ou daí do seu trabalho pelo seu smartphone nas redes sociais da TV UPS. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição da nossa revista eletrônica semanal sobre meio ambiente, responsabilidade social, boas práticas de gestão, consumo responsável, diversidade, mudanças climáticas, inclusão digital, educação e tudo aquilo que influencia a minha, a sua, a vida de cada um de nós. Trabalhadores, cidadãos, estudantes, pais, filhos, irmãos, irmãs, empresários, moradores da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, enfim, de todo o Brasil. Então, simbora, bora prosear, vamos falar de qualidade de vida, vamos falar de oportunidades, vamos falar de como esse mundo pode ficar cada vez melhor, mais igual e mais justo para cada um de nós. Hoje, na nossa entrevista, temos aqui Kelly Cristina, do Instituto de Oportunidade Social. Ela vai falar um pouco, o Instituto de Desenvolvimento Social vai falar um pouco sobre a questão de geração de emprego na área de tecnologia de informação, uma área aí que tem despertado tanta curiosidade por conta das oportunidades de emprego nesse setor e também da questão do gênero, né? Por que é tão difícil ainda para as mulheres ingressar nesse setor de TI, nesse mercado de trabalho? Bem-vindos a SG e Tal, a sua revista eletrônica semanal sobre o tema. Meio ambiente. Um relatório divulgado pela MAP Biomas é uma iniciativa multissetorial. Ela tem a participação de universidades, consultorias, ONGs, think tanks, empresas de tecnologia, com o objetivo de mapear a cobertura e uso do solo nos ecossistemas brasileiros. Ela confirmou o que já se vinha falando na última semana. A imprensa ela já vem falando sobre isso, a gente vem tratando isso há várias edições aqui na SG e Tal. O desmatamento ele aumentou em todos os biomas, em todas as regiões do Brasil em 2021. Na Amazônia, a situação foi mais crítica. Foram derrubadas 18 árvores por segundo. Isso dá mais de 300 milhões de árvores derrubadas no nosso pulmão verde, entre 1º de janeiro e 10 de agosto de 2022. Sozinho, a Amazônia representa cerca de 60% de toda a área desmatada no país. Os números são realmente assustadores. Até 10 de agosto desse ano, como eu falei, são 300 milhões de árvores derrubadas. Numa reportagem dessa semana da revista Exame, Breno Pietrati e Steve Schwarzman, cientistas do Fundo de Defesa Ambiental, demonstraram que cada hectare não desmatado na Amazônia evitaria a emissão de 555 toneladas de gás carbônico. Ou seja, eliminar o desmatamento na região em 10 anos poderia gerar receitas aí da ordem de 18 bilhões de dólares por meio da venda de crédito de créditos de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, REDD, nesses mercados de carbono voluntários e regulados. Mas existe uma boa notícia, muitas pessoas estão dispostas a pagar por esse ar limpo. A coalizão LEAF, LEAF no inglês seria algo como reduzindo as emissões pela aceleração do financiamento florestal. É uma parceria que foi lançada entre 2021 entre vários governos, como a Noruega, Estados Unidos e Reino Unido. Ela já conta com $1 bilhão, é isso mesmo, $1 bilhão para compensar a redução de emissões por estados e países, garantindo um preço mínimo de $10 a tonelada de gás carbônico. Existe uma previsão aí que a tonelada de gás carbônico chegue a $15 por tonelada até 2030, 2031, com as receitas aí chegando a 26 bilhões. Eu trouxe aqui uma imagem, um gráfico, para vocês terem uma ideia do quanto a gente poderia ganhar de dinheiro. Quando se fala muito em poluição, em compra de carbono, o que a gente perde, o que se ganha, o que se perde dinheiro em relação à Amazônia, Se a gente considerar, por exemplo, uma árvore amazônica, a gente pode considerar aí de 30 a 50 metros uma árvore amazônica, Aqui a gente fez uma conta de 25 metros, então foi bem conservador. Se a gente considerar 300 milhões de árvores derrubadas na Amazônia, a gente está considerando aí uma queima ilegal de 7 bilhões e meio de metros cúbicos de madeira, Estamos considerando, então,
a compensação de 46 milhões de toneladas de gás carbônico. Essa conta aqui, ela é feita com cerca de 6 ou 7 árvores. Então, a conta que se faz é que 6 ou 7 árvores compensam 1 tonelada de gás carbônico que é emitido na atmosfera. Se nós considerarmos que isso está sendo comprado, pago por esses fundos a $10 a tonelada, nós deixamos de ganhar, com essa conta aqui, 2,5 bilhões de crédito. Só que isso é valor presente, porque o mercado futuro ele já está pagando $15 a tonelada de carbono. Então, na verdade, esse valor de 2,5 bilhões de reais aqui, que já é um valor muito alto, ele poderia chegar perto de 3,5, 4 bilhões de reais. Então, assim, é um valor muito alto. O poder público ele precisa fazer a parte dele. Ele precisa reduzir rápido o ritmo de desmatamento no país. Então, é preciso investir em assistência técnica, principalmente nas entidades de fiscalização, nas agências reguladoras e modernizar o marco regulatório. Nós, da imprensa, precisamos contribuir também. É preciso acabar com esses falsos nacionalismos, né, que ainda impedem que o país faça uma adesão a fundos, a iniciativas internacionais como o LIFE, que compra isso. Não se trata de entregar a Amazônia, se trata de vender créditos de carbono. São essas iniciativas que vão permitir que a gente seja sustentável por meio dessas emissões e desses créditos de carbono e preserve o nosso maior ativo, que a floresta fique em pé. Enquanto isso acontece, a gente joga tempo, joga dinheiro fora e qualquer caminho diferente desse significa não conseguir alcançar as tais metas de redução do governo. É importante lembrar que o governo ele se comprometeu a reduzir as emissões em 50% até 2030 e neutralizar as nossas emissões até 2050. Quer dizer, a gente tem literalmente aí uma nuvem de fumaça para o mundo não ver. Bom, uma pesquisa realizada pelo Instituto Cidades Sustentáveis, ela ouviu 2.000 pessoas em todo o país e apontou que cerca de metade dos brasileiros, 45%, mais ou menos metade, né, teve de exercer atividades extras em 2021 para complementar a renda. Foi a primeira vez que esse diagnóstico, que já é realizado desde 2007 em São Paulo, capital, foi expandido para todo o país. As principais atividades realizadas foram serviços gerais, como faxina, manutenção, por exemplo, produção de alimentos em casa para vender, comercialização de roupas, objetos usados ou serviços de beleza. De acordo com o estudo, cerca de 3/4 da população perceberam um aumento no número de pessoas em situação de fome e pobreza em 2021. Esse levantamento, né, segundo esse levantamento, a maioria dos brasileiros também perceberam que pessoas negras e brancas são tratadas de forma desigual em locais como estabelecimentos comerciais, shoppings, universidades e escolas. E também em situações de trabalho, como processos seletivos. E até quando consideram promoções de cargo, por exemplo. No caso da orientação sexual ou identidade de gênero, os locais de maior preconceito, de acordo com os entrevistados, seriam espaços públicos, ruas, praças, parques e praias. Em relação às mulheres, a pesquisa demonstrou que quase metade das mulheres já sofreram algum tipo de assédio, principalmente em espaços públicos, como meios de transporte, bares e casas noturnas, né? A gente já vem falando algumas edições aqui sobre a questão do gênero, né? E da mesma forma que o racismo, isso precisa ser combatido o tempo todo. Não adianta só ser contra o racismo de forma muito passiva. É preciso se colocar antirracista. Então, da mesma forma, a violência contra a mulher, né, quando a mulher sofre um assédio, não adianta só se colocar passivamente, é preciso fazer alguma coisa. A liberdade sexual, ela é um direito da mulher. Uma coisa que eu queria comentar, né, importante aqui, é a questão da importunação sexual. A importunação sexual é um crime mais grave ainda que o assédio, né? Que é quando alguém faz a prática, né, de qualquer ato sexual sem anuência da outra pessoa. Então, assim, nós estamos no mês de combate, né, que é bom sempre lembrar, nesse mês de agosto, que se comemora o aniversário da Lei Maria da Penha, e é o mês de combate da violência contra a mulher. Então, se você sabe, se você tem conhecimento de alguma prática de violência contra a mulher, denuncie, ligue para 180, que é o telefone, ou 190, né, a denúncia anônima, mas não deixe de fazer a sua parte. Se omitir é tão grave quanto você não pegar o telefone e ligar quando é um caso próprio seu. Então, se você vê o caso de alguém fazendo alguma coisa, cometendo algum caso de violência, denuncie e faça a sua parte também.
Ainda em relação sobre mulheres, os dados recentes, né, divulgados pela Organização Internacional do Trabalho sobre a juventude brasileira, eles preocupam. Os dados, eles obviamente são sobre jovens de uma forma geral, mas as mulheres elas têm destaque em relação a isso. 23% da nossa população entre 15 e 24 anos não trabalha nem estuda. Esse percentual ele tá abaixo da média mundial. Mas quando a gente observa só o grupo das mulheres especificamente, o percentual das mulheres que não faz nenhuma das atividades, ou seja, que não trabalha nem estuda, sobe para 28%. Os dados do IBGE eles mostram que a evasão escolar de meninas no ensino médio é de 11%. Né? É importante lembrar que muitas das meninas, infelizmente, elas abandonam os estudos, o ensino médio, principalmente nessa faixa, por terem que assumir responsabilidades em casa, né? Como tomar conta do irmão mais novo ou uma pessoa idosa na família. Né? Então, essa é uma fase muito delicada. Né? E pensando nisso, o Unicef, em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, que é o CIEDS, ele selecionou adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, nessa faixa etária, portanto, moradoras de periferias de São Paulo, com o objetivo de construir propostas para prevenir e enfrentar as múltiplas violências cotidianas de raça, etnia, gênero, identidade, violência sexual e psicológica que afetam a sua vida. As ações do projeto Chama na Solução já alcançaram cerca de 620 mil pessoas e, por meio do protagonismo das suas multiplicadoras, vem trazendo soluções práticas para questões tão importantes como educação sexual e pobreza menstrual. Conheça mais sobre o projeto Chama na Solução, da Unicef com o CIEDS. Então, falar sobre o assunto de assédio moral e violência familiar e doméstica, principalmente em rodas de conversas na qual damos a liberdade das pessoas se expressarem, quem se sentir confortável em contar o seu próprio relato para que alguém que esteja do lado ou próxima consiga entender a gravidade do que é passar por uma situação dessa e não só falar sobre isso para que as pessoas se reconheçam nas ações, mas também informar o que pode ser feito diante disso. Quais unidades pode procurar, quem pode socorrer, para onde ligar, com quem eu consigo falar. A gente decidiu, então, fazer uma websérie que utilizasse das plataformas digitais, tendo em vista que os jovens estão muito nas redes e a gente acredita que seja uma metodologia que a gente consiga realmente chegar nos jovens. Traz toda a reflexão de uma violência que é replicada de gerações em gerações. Então a experiência de gravar, de criar e de selecionar, né, e ter essa expertise da violência geracional trouxe pra gente uma reflexão diferente de que a violência ela se atualiza. A pesquisa dos Jovens Revolucionários, né, foi importante porque levantamos dados a respeito sobre as violências do nosso território e, com isso, apresentar também para as instituições os tipos de violência e como enfrentá-las, né, será muito importante. Chama na Solução, uma iniciativa que o Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, já vem realizando há alguns anos. E esse ano de 2022, a gente optou por convidar adolescentes e jovens a tratarem do tema da prevenção às violências. Bom, acho que a gente decidiu criar um podcast, né? Porque a gente está num mundo muito digital, em que todo mundo, né, opta por escutar, tá na rua, indo trabalhar, indo para a escola, para a faculdade, e vai ouvindo um podcast, você consegue ouvir aquela informação, você consegue ouvir o que a pessoa tem para te dizer sem precisar estar em um lugar fechado. E como a gente queria muito que as pessoas ouvissem por completo, por inteiro, sabe? E que as pessoas pudessem ter essa informação, pudessem ter acesso a isso com muita facilidade, a gente resolveu criar um podcast para elas poderem ouvir nossas experiências, né, nossas pesquisas e entenderem qual era o nosso propósito, entenderem a importância de se falar sobre violência doméstica, né, e tudo isso. A gente tem como objetivo, dentro do Chama na Solução 2, garantir a participação juvenil, identificando a potencialidade que tem nessa participação dentro de uma agenda pública, sobretudo
identificando esses saberes e respeitando esses saberes dentro dessa construção. Na verdade, a escolha da Batalha de Islã foi pensando da gente estar em um espaço cultural e por que não trazer esse tipo de cultura, já que é muito forte, muito presente aqui na Pavuna, principalmente por esses jovens. E a gente quis linkar também essa questão do assunto que vai ser abordado, que é a violência. Fazer com que eles aprendam, né, já que a violência também é tão presente na vida dos jovens daqui da região. É que são 3 MCs, vão cair no bang bang, o que vocês querem ver? A cultura é sangue! 3 MCs vão cair no bang bang, e o chama até o quê? A cultura é sangue! Bom, nunca é demais lembrar, né, que crianças e adolescentes pretas, pardas e indígenas de 4 a 17 anos são as mais atingidas pela exclusão escolar. Elas somam mais de 780 mil jovens entre as que estão fora da escola. E entre elas, mais de 90% vivem com famílias com renda per capita familiar menor que um salário mínimo e cerca de 1/3 em famílias com até 1/4 do salário mínimo de renda familiar per capita. Além disso, o último censo da educação superior do INEP confirmou que 100 mil estudantes deixaram de se matricular em uma das 69 universidades federais entre 2019 e 2020. Né? Isso foi uma queda aí de 8%. Mas se por um lado os jovens estão cada vez mais em busca de empregos, na outra ponta da pirâmide etária, o IBGE mostrou que a participação dos trabalhadores com mais de 40 anos entre os que procuram empregos ou estão empregados chegou a 44% aí nesse segundo trimestre. Né? As estatísticas elas também apontaram que 1/4 da população vai ter mais de 65 anos até 2060 e que mais da metade da força de trabalho no país vai ter mais de 45 anos até 2040, segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. E pensando nisso, 1/4 das empresas brasileiras já criaram grupos de diversidade e inclusão, com foco em profissionais com mais de 50 anos. Isso foi o que mostrou um diagnóstico da consultoria Deloitte com 215 companhias no país. 1/3 desses comitês surgiu a partir de 2021. Entre as que não formaram esses grupos ainda, 34% delas admitiram a intenção de adotar uma estratégia nessa linha até 2 anos. De acordo com um estudo divulgado pela Maturi, que é uma empresa especializada na empregabilidade de pessoas maduras, os que têm mais de 50 anos ainda somam apenas 3 a 5% do total nessas grandes empresas, né? Bom, na última edição, a gente conversou sobre o número de vagas que têm sido oferecidas pela área de TI. O déficit de quase 300 mil postos de trabalho no setor até 2024. Então, esse é um campo que tem uma rotatividade muito grande, acima da média, né? É um assunto que a gente vem falando muito aqui. E as empresas, elas têm se voltado para profissionais mais experientes. Os mais jovens têm uma dificuldade maior de retenção, de segurar esses recursos, esses profissionais mais jovens, mais qualificados. Então, é um desafio muito grande. Isso vai completamente ao encontro de uma das organizações que a gente vê atuando no mercado, né, trabalhando esses mais jovens. Uma dessas organizações que a gente vê atuando no mercado e que hoje está aqui na nossa entrevista, ela tem contribuído de uma forma bastante importante, bastante significativa no combate à pobreza na nossa região Nordeste. Ela é o Instituto de Oportunidade Social, que é uma referência nacional na capacitação e formação de jovens e pessoas com deficiência. Com foco em ferramentas de tecnologia da informação e comunicação aliadas às regras de negócio, os programas do Instituto, eles formam profissionais tecnicamente prontos para as empresas e cidadãos conscientes das suas ações e seu papel na sociedade. Atualmente, mais de 380 empresas já contratam jovens pelo Instituto desde a fundação dele, que desde 1998 já formou mais de 33 mil alunos. Vamos conhecer no vídeo um pouco mais do trabalho do Instituto da Oportunidade Social. O que o jovem quer? O jovem quer formação. O Brasil tem cerca de 50 milhões de jovens, de 15 a 29 anos. E eu sou um deles. Cabeça de jovem é cheia de ideias, de sonhos, vontade de inovar. Também é cheia de medos, preocupações. E a gente só pensa no futuro.
Eu sabia que ter uma formação de qualidade que me preparasse para o mercado ia fazer toda a diferença. Principalmente o sonho de entrar na faculdade, né? Mas sem apoio fica difícil. E essas taxas de desemprego que só aumentam? Ainda mais entre nós, jovens. E sem formação de qualidade fica difícil arrumar uma vaga, porque... Jovem quer empregabilidade. Claro que quer, porque o nosso sonho de sucesso também é o sonho da nossa família. E eu fui me apaixonar por tecnologia, que até então é uma área que ainda não tem muitas mulheres. Ainda. Eu sinto que estou abrindo novos caminhos. Eu sempre busquei um lugar que abrisse caminhos para mim, onde eu pudesse aprender gratuitamente, onde eu tivesse toda a estrutura, a minha ponte para o mercado. Claro. E depois de formada, onde procurar emprego? Nós somos muitos e às vezes fica difícil ter acesso. Por quê? Jovem quer acessibilidade. Jovem é jovem, mas não somos todos iguais. Nós somos diversos e queremos ser incluídos, porque eu sei que sou capaz, só preciso de oportunidade para desenvolver meu talento e mostrar para quem só enxerga minha deficiência que aqui tem muita inteligência e eficiência, porque Jovem Quer ser protagonista. Eu tenho mais ou menos a idade do IOS, 23 anos. O Instituto da Oportunidade Social, que ainda é jovem, como eu. Uma organização social sem fins lucrativos, que oferece uma formação profissional gratuita para jovens de 15 a 29 anos. E ainda mais, pessoas com deficiência, com o objetivo de nos inserir no mercado de trabalho. E foi aqui que... Eu e mais de 40 mil alunos e alunas, ex-alunos e ex-alunas, realizamos nossas formações com diversos cursos na área de tecnologia e administração. São programas completos, com desenvolvimento técnico e comportamental. E foi o IOS que me ajudou a encontrar minha vaga perfeita depois que me formei. As famílias dos jovens que conseguem um emprego a partir do IOS aumentam a sua renda em cerca de 49%. O Instituto inspirou meu sonho de transformar meu futuro. Sim, ir para o mercado de trabalho e aumentar a estatística da inclusão em carreiras para jovens como eu, com qualquer deficiência e que fazem dos desafios oportunidades. O curso é gratuito de verdade, não tem nenhuma taxa, nada. É de extrema qualidade, com professores excelentes que nos apoiam nas questões e dúvidas que temos, nos cursos e na vida. Ah, e eu ainda recebi ajuda de custo para o Vale Transporte. Então, Brasil, chega mais, porque a oportunidade social tá on aqui no IOS. Alunas e alunos, parceiras e parceiros, patrocinadores e patrocinadoras, apoiadoras e apoiadores. Pessoal, acesse nosso site para conhecer mais sobre o IOS. Instituto da Oportunidade Social. Bom, e quem melhor para falar do trabalho do IOS do que uma representante do próprio Instituto? Por isso é com grande satisfação que a gente recebe no nosso bate-papo dessa edição Kelly Cristine Lopes, superintendente do Instituto da Oportunidade Social. Tarde. Agradeço aí a oportunidade da gente falar desse tema tão importante, que é de impacto social para a inclusão no mercado de trabalho, geração de renda e oportunidades para as juventudes. Obrigado, Kelly. Dá muito orgulho para a gente ver o trabalho do Instituto, e esse assunto, TI, tem sido um assunto que tem colocado bastante curiosidade, né, aqui com as pessoas com quem a gente conversa, com os espectadores, com os leitores, né, na versão digital, e a gente tem recebido muita pergunta em relação a isso, né. Eu comentei em relação ao déficit, né, o estudo recente da Brascom, que é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, eles mencionam um déficit
déficit aí de 290 mil postos de trabalho no setor até 2024. Nos últimos 10 anos, a gente teve aí 2 milhões e 200 mil desempregados nas duas faixas etárias mais sensíveis, né, que são os jovens e as pessoas com mais de 50 anos. Então, 1 em cada 4 jovens de 18 a 24 anos está desocupado no país. E cerca de 880 mil pessoas com mais de 50 anos também perderam emprego na última década, né? O setor de TI, então, ele é a salvação do emprego no Brasil? Olha, não acredito que seja a salvação, porque a gente não existe algo, né, uma única coisa que vai salvar o nosso desemprego, né, que vai gerar empregos. Mas posso dizer que o setor de TI é uma grande porta enorme de oportunidades e que pode, sim, trazer muitas novas visões e olhares para esse público, né? Então, eu vou dividir aqui rapidamente minha resposta em 2 grupos. Primeiro grupo que você está citando, que são as pessoas a partir de 50 anos de idade, né? Então, eu posso dizer que para este público, que em sua vivência profissional, seja de empreendendo, ou seja trabalhando como funcionário em alguma empresa ou órgão público, se essa pessoa aprendeu a se utilizar de um computador e de softwares como ferramenta de trabalho, essa pessoa já tem uma base necessária, né, crua que necessária, para se candidatar, sim, a cursos profissionalizantes de tecnologia e concorrer a vagas em TI. E o que é muito interessante dizer que o setor de TI é um dos poucos setores ainda no nosso país que não tem a questão de idade e que muitas vezes não tem nem a questão da graduação, não tem a exigência, vamos dizer assim, né, da graduação completa, de ter ali o diploma de faculdade. O setor de TI, ele tem a exigência do conhecimento, né? Isso tem muito mais valor do que o diploma em si. Mesmo porque, Marcos, acho que você também já ouviu, né, das empresas, o quanto as empresas reclamam que muitas faculdades, né, e cursos aí profissionalizantes ainda estão com a sua formação desatualizada, né, de softwares de mercado. É verdade. Então, para esse público de 50 a mais, faz muito sentido. Se a pessoa já trabalhou utilizando o computador, vai dar uma espiada se na sua região tem cursos profissionalizantes, preferencialmente se tiverem gratuitos. Olha, faça boa vontade disso. Se não tiver gratuitos, veja se dá para parcelar, se dá para fazer semelhante a um FIES, que você faz o curso agora e deixa para pagar lá na frente quando já tiver um emprego. Mas essas pessoas vão ter mais facilidade e uma empresa vai contratar sim, um profissional que tenha 55 anos, 60 anos, 62, se ele tiver o conhecimento. Eu mesma já vi várias contratações de pessoas com 60 a mais em vagas de TI, porque essas pessoas foram lá e estudaram, tá? Então, isso deixa uma provocação, um convite aqui. Para os jovens, o desafio é um pouquinho maior para os jovens, né? E por que é um pouquinho maior? Porque, infelizmente, a nossa rede pública, né, de ensino ainda não tem uma infraestrutura tecnológica que dê essa base para o jovem. Então, muitas vezes, Marcos, acho que a gente ouve muito falar assim, né? Não, o jovem de hoje já é digital, ele já nasceu sabendo usar o celular, está 100% do tempo conectado na internet. Mas usar o celular, estar conectado na internet, não quer dizer que o jovem está apto a trabalhar com tecnologia, né? Os nossos jovens, eles precisam aprender a estudar através do celular, usando o seu celular. Aprender a procurar na região que eles estão, aonde tem um acesso a um laboratório de informática, onde tem um acesso a um computador que ele possa ali estudar. Tem diversos cursos gratuitos na internet, mas tem muitos cursos gratuitos também no formato presencial. É importante que o jovem vá, sim, num curso gratuito de formato presencial, aprender, estudar, entender o que é tecnologia. Tecnologia é um mundo de oportunidades, tem muitas áreas dentro de tecnologia. Às vezes a gente tem jovem, por exemplo, que não gosta da área de programação, mas gosta da área de dados, de banco de dados, ou que não gosta da área de dados, mas gosta da área do hardware,
de montar rede, de configurar uma impressora na rede, né, que é o que a gente chama aqui de infraestrutura. Então, para esses jovens, a tecnologia também vai ser uma porta enorme de oportunidades, tanto de conquista aí de primeiro emprego, né, muitas vezes, mas principalmente de carreira, de crescimento de carreira e aquilo que todos nós mais gostamos, né, de ter real expectativa de aumento salarial e lá na frente, né, não só sobreviver, mas viver, realizando sonhos, estudando e sendo digno aí, fazendo a sua vida com muita dignidade. Quando a gente fala de TI, né, é importante dizer que isso abarca todo um mundo, né, de possibilidades, de, como você falou, desenvolvimento, infraestrutura, né, arquitetura, enfim, e por aí vai, né? Mas o Instituto, falando especificamente sobre o Instituto, impressiona, né? A gente acabou de assistir um vídeo agora sobre o Instituto e muitos dos jovens a gente pode dizer que praticamente nasceram, né, no Instituto. Ele tem 25 anos, vai fazer 25 anos de atuação agora. Você nos ouve, Kelly? Acho que a gente teve um problema no link. Vamos aguardar. Kelly nos ouve? Tivemos aí um problema no link com a Kelly do Instituto de Oportunidade Social, conversando aí sobre a formação dos jovens, sobre oportunidades, sobre empregos, em relação à questão... Oi. Deu uma travadinha, desculpa. Nos ouve agora? Ouço, estou ouvindo. Então, eu falava a questão do Instituto, né, que completa agora 25 anos, e muitos jovens teriam praticamente nascido no Instituto, né? Então, são 2 mil jovens formados por ano, mais de 42 mil pessoas apoiadas, né? Quais foram os maiores desafios e conquistas do Instituto, na sua visão, em todo esse tempo aí, com todas essas pessoas formadas? Desafios e conquistas, vou falar pela parte mais fácil, que são as conquistas, né? Eu gosto de mensurar 3 importantes conquistas ao longo da trajetória do Instituto, né? A primeira é perceber que, de fato, na prática, o IOS se tornou um ponto de virada na vida de todos os jovens e de todas as pessoas com deficiência que passaram aqui em atendimento profissionalizante pelo Instituto, né? A gente tem centenas de cases de jovens que estavam sem expectativa profissional, sem direcionamento para onde poderiam atuar, para onde poderiam trabalhar, vieram fazer cursos no IOS, alguns ficaram 1 semestre apenas, outros ficaram 2, até 3 semestres, se aprofundaram, né? Importante sempre reforçar, os cursos oferecidos aqui pelo IOS são 100% gratuitos. E aí perceberam que esses jovens conseguiram conquistar o primeiro emprego, né, conseguiram ali gerar renda para as suas famílias, ter um aumento da renda familiar das suas famílias, e que lá no futuro, né, quando a gente encontra esse jovem que foi atendido há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, que hoje já é um homem, uma mulher, são adultos, né, têm família, estão aí realizando sonhos, adquirindo bens, podendo realizar viagens. Então a gente percebe essa gratidão que eles sentem por essa oportunidade que o IOS deu, sendo que naquele momento eles não estavam visualizando outra. Então, acho que a primeira grande conquista é o reconhecimento do ponto de virada. A segunda grande conquista é a geração de emprego e renda, quando as empresas estão dispostas a contratar esse jovem e dar essa primeira oportunidade de emprego. A gente alcançou um indicador muito importante no ano passado, que para cada um jovem inserido no mercado de trabalho através do IOS, isso gerou um aumento na renda mensal daquela família média em 57%, né? Então é um indicador de extrema importância para aquela família. Muitas vezes o jovem é a primeira pessoa daquela família que tem uma carteira assinada, né? Vamos dizer assim, que está com um emprego regular. E a terceira grande conquista é o desenvolvimento da consciência cidadã. Porque o nosso jovem, ele vem aqui, ele tem o conhecimento técnico, tem o desenvolvimento comportamental, né, as famosas soft skills que as empresas tanto exigem no processo seletivo, tem todas as aulas de reforço de português e matemática, mas tem principalmente o desenvolvimento da consciência cidadã, dele perceber as oportunidades que ele está recebendo e como ele também pode devolver isso para a sociedade, seja através de um trabalho
voluntário, de um trabalho de empreendedorismo que gere um resultado de impacto social na comunidade onde ele atua, de lá na frente ele está apoiando outros jovens também. Então, o desenvolvimento da consciência cidadã, que é a consciência não só dos nossos direitos como cidadão, mas também dos nossos deveres, isso eu falo que é a cereja do bolo dos jovens que se formam aqui no Instituto, é algo que me dá muito, muito orgulho. Falando de desafios eu vou falar de um, que para a gente é um desafio diário, é um desafio que a gente vive todos os dias, né? Que é fazer com que os líderes das maiores empresas, os líderes aí de empresas que têm muitas vagas de trabalho para primeiro emprego, muitas vagas de trabalho de entrada, que eles entendam qual é o perfil do jovem brasileiro, né? A gente não pode continuar vendo divulgação de vagas ainda, vagas de jovem aprendiz, vagas de estágio para primeiro emprego, onde se exige inglês avançado, onde já se exige experiência em tecnologia, porque essa não é a realidade do nosso país, né? A gente não pode ser um líder de uma grande empresa e não está gerando oportunidade de trabalho para quem realmente, de fato, precisa, e é a maioria da população, né? 58% da nossa população no Brasil é repleta das classes, é completa, né, das classes D e E. 87,5% dos jovens que se formam no ensino médio se formam na rede pública de ensino. E apenas 19% dos nossos jovens com até 25 anos de idade estão hoje cursando uma graduação. Então, a gente precisa que as empresas, que os líderes, que os RHs, que as pessoas que contratam olhem para estes jovens, busquem jovens que estão fazendo diversos cursos profissionalizantes, mas que não têm condição de entrar na faculdade antes de conseguir o emprego. O emprego ele tem que vir primeiro para que ele possa ali se sustentar num curso de graduação e que dê oportunidade, porque os nossos jovens são potência. O jovem brasileiro ele é potência, ele tem sonho, ele tem garra, ele é persistente, ele mata vários leões por dia, mas ele precisa sim que as empresas deem mais oportunidades. A gente tem boas vagas, mas as vagas em número ainda são insuficientes. Eu concordo com você, né? A gente tem falado bastante sobre a questão, inclusive, da inclusão de alguns grupos, né? O grupo mais atingido em relação à inclusão, né? Ele, em geral, são das meninas, das jovens pretas, pardas, indígenas, né? Que aí é um problema ainda maior em relação a isso e é preciso realmente você repensar a descrição de vagas, né? Para que você possa atender a oportunidades mais amplas, né? Principalmente das populações dos grupos mais vulneráveis, né, do ponto de vista social e econômico. Positivamente, né, eu avaliando o material de vocês, tanto o material disponível na internet quanto na imprensa, chama a atenção tanto os grupos que vocês vêm qualificando, como o nível de compliance, de transparência que vocês têm dado em relação a várias iniciativas, né? Eu listei algumas delas aqui, né? A questão dos demonstrativos financeiros e operacionais, o padrão histórico, canal de ouvidoria, né? Os indicadores de RI que vocês utilizam, auditorias independentes. Então, assim, tem muitas empresas, né? Assim, nem todos os espectadores têm ainda familiaridade com todos esses instrumentos, mas muitas empresas do setor privado, elas ainda não utilizam de forma ampla todos esses instrumentos, e vocês utilizam isso e fazem muito bem, né? E isso demonstra a preocupação de vocês, não só, obviamente, com esse, que é o cerne de vocês, né? O social, mas também com a governança, né? Que é a prática, a transparência, e mostrar isso para a sociedade civil, para os mantenedores e para os parceiros, né? E dentro desse contexto, quais são os próximos passos? O que a gente pode esperar do IOS para 2022 agora e 2023? Assim, o que está previsto? O que vem por aí, né? Assim, para uma instituição que a gente percebe que está tão na frente em relação ao mercado. Que legal. Primeiro, até agradeço, viu, Marcos? Porque isso para nós é um feedback, né? Sim, mas é verdade. Essa percepção,
olhando os nossos materiais, fico bem feliz. É verdade, nosso assim, propósito... desculpa, só assim, muitas empresas, né, e obviamente que eu não estou me referindo às gigantes, né, mas muitas empresas de grande porte, elas estão se estruturando, né, a gente fala muito de emissões aqui, nível 1, 2 e 3, GRI e tal, e muitas empresas que têm, obviamente, uma estrutura, né, ou primarizada ou terceirizada, talvez maior que a de vocês, não têm o nível de transparência que vocês têm. Então, assim, fica difícil até para a gente, né, que não é do terceiro setor, mas que conhece outras instituições, imaginar o que vem por aí. Né? Assim, vocês estão bem na frente, né? E isso é bom, positivamente falando. Né? Então, é nesse sentido mesmo. Que legal, Marcos, obrigada. O que vem por aí, né? A gente primeiro, assim, o iOS, acho que ele nasceu com esse DNA de transparência, né? Da gente sempre garantir que qualquer R$1 que é doado aqui no Instituto, ele é investido em prol de impacto social para a nossa sociedade. Então, isso a gente faz, acho que desde sempre, desde quando o nosso dinheiro ainda era bem pouquinho. Mas por que a gente faz questão, isso é uma exigência nessa, de fazer tudo legalizado, tudo com prestação de contas, né? A gente tem, inclusive, projetos com o governo, tanto no município quanto no estado. O que a gente faz, o que a gente busca com essa transparência? A gente busca cada vez mais atrair novos mantenedores, né? Muitas vezes eu tenho a oportunidade de conversar com executivos de grandes empresas e às vezes o executivo está pensando em abrir um instituto próprio na empresa, né? Ou está querendo entender como é que ele pode criar um projeto social junto com os funcionários deles. E a resposta que a gente dá é: não abra mais um novo instituto. Se junte com um instituto, com uma organização social, com um projeto de impacto social que já exista, que combine o DNA, né, desse trabalho com o da empresa, que atenda às suas expectativas de impacto social e junte esforços, porque o terceiro setor ele só existe porque existe um trabalho em rede, né? Existe o trabalho das organizações sociais, mas existem as empresas que patrocinam, existe aqui uma pequena parcela aqui de oportunidade de projetos com o governo, existe as pessoas físicas que doam, né? Então, quanto mais essa visão estratégica de filantropia, né? E filantropia, né, Marcos? A gente tem que deixar bem claro aqui que filantropia não é favor. Filantropia no Brasil é valor, é obrigação, né? A nossa sociedade está precisando, a gente precisa transformar isso numa forma estratégica. Então, o iOS ele quer ser essa referência de segurança, de governança, de transparência, para que outras empresas, inclusive de outros estados que a gente ainda não atua, possam abrir uma oportunidade para nós, para a gente ir atuar para aquela região, né? Eu vou dar um exemplo. Hoje a gente está atuando aí no Nordeste, estamos aqui na região Sudeste, na região Sul também. Não temos nenhum projeto ainda na região Norte. Estamos namorando aqui uma oportunidade em Manaus. Olha aí, Vale, Hidro, né? As empresas aí que atuam no Norte. Olha, Vale, Hidro. Então, o que a gente espera para os outros anos é isso, que essa governança, essa transparência que está aqui de portas abertas para quem quiser acessar, que essas empresas também vejam valor nisso, se juntem a nós. A gente vai levar toda a nossa expertise, todos os nossos anos aqui de segurança, de dados, de compliance, para gerar impacto social em outras regiões. É isso, Marcos. Bacana. Kelly, a gente está bem em cima da hora, mas a gente não pode deixar de te perguntar, é uma pergunta importante para, né, quando a gente fecha a entrevista. A gente tem universitários assistindo a gente aqui na cidade, na zona rural, empresários, empresárias, e a gente também tem muita gente aqui na nossa região querendo uma oportunidade, né? E, inclusive meninas, né, que olham o computador. A gente teve o Nilson conversando com a gente na semana passada do Instituto Lima Barreto e contando o caso, né, da questão da síndrome do impostor, e meninas que olham o computador ou que vão conversar e ouvem, por exemplo, falam: não, isso não é coisa de menina, né? Ainda se ouve isso, né? Ou o jovem que chega e fala: não, isso é muito difícil para mim, né? Que hoje poderiam estar no iOS ou até eventualmente estar no teu lugar. E eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas que estão assistindo a gente agora. O que elas poderiam fazer para amanhã estar no iOS e, quem sabe, estar aí no teu lugar falando dessa forma que você fala com a gente?
Que legal. Olha, muito rapidamente quero dizer que eu sou uma mulher negra, de tonalidade parda, consegui o meu primeiro emprego aos 15 anos de idade por causa de um curso profissionalizante gratuito que a minha família conseguiu a oportunidade para eu fazer na época, né? Minha mãe foi atrás disso para mim. E aí, lugar de mulher, lugar de garotas, é onde elas quiserem. E aí, o recado que eu vou dar aqui não é especificamente para as meninas, porque as meninas, elas são empoderadas. Quando a mulher, ela quer alguma coisa, ela vai atrás. O recado é para a família, para as pessoas do entorno, porque muitas vezes são as pessoas que estão próximas de nós e que nos amam, mas que por falta de experiência dizem para as mulheres que o papel delas não é nas grandes empresas, não é vestindo roupa social, não é sendo de sucesso, que muitas vezes o papel delas é cuidando da família, dos filhos, da casa, de arrumar um bom marido. Quantas meninas ainda não ouvem, né, Marcos, que o objetivo delas na vida é arrumar um bom marido? É, né? Verdade. Então, são as pessoas do entorno que precisam mudar o discurso, porque as meninas estão empoderadas, mas muitas vezes o entorno está segurando essas oportunidades, e é por isso que em muitas regiões, às vezes, a gente acaba fazendo projeto de sala de aula só para meninas. Meninas em tecnologia, meninas em início de mercado de trabalho, que é justamente para atrair cada vez mais. E a gente conversa com as meninas, mas também conversamos com a família. A família precisa sair desse modelo já arcaico do passado, entender esse mundo novo de oportunidades e não podarem as filhas, né, os filhos em geral, deixarem eles viverem as oportunidades que existem aí. Importante, Kelly. Obrigado, parabéns pelo trabalho do IOS, parabéns a vocês todos, a você, Salomão, a todos os amigos do IOS. Muito feliz por essa conversa. E você, empresário, empresária, né, que nos assiste aqui, que está nos assistindo, não esqueça que você pode contar com o IOS, né? É ios.org.br. Então, se você precisa de pessoas na área de TI, não encontra, né? A gente tem falado isso aqui muito ao longo da edição, né? A divulgação de vagas no Instituto, ela fornece indicações de jovens profissionais prontos para atender às necessidades das empresas, né? Acesse ios.org.br e saiba mais. Agradecer a Kelly, obrigado pela presença e vamos agora para a nossa dica do dia. Bom, em nossa entrevista de hoje, a gente apresentou um caso de sucesso aqui, que foi do Instituto de Oportunidade Social, né? Ele foi fundado pela TOTUS, uma das empresas mais consolidadas no segmento de tecnologia da informação, e ele tem algumas parceiras bastante renomadas no setor. Citando alguma delas aqui, posso colocar a IBM, a Intel e várias outras, né? E nos últimos anos eu tenho sido procurado por alguns colegas, né, de vários segmentos, perguntando onde é que eles poderiam realizar investimentos sociais, né? Onde é que eles poderiam começar a fazer algum tipo de investimento social nesse sentido, né? O objetivo, em geral, era direcionar o tipo de gasto com projetos, com programas sociais, para ampliar a visibilidade de mercado e retorno para os beneficiados. Bom, do ponto de vista de mercado, você tem várias técnicas e vários métodos que você pode utilizar. Mas, em linhas gerais, eu queria deixar com vocês 3 pré-requisitos para vocês pensarem. O primeiro deles, respeitar a vocação do território, né? Então, tem várias empresas, por exemplo, que elas preferem levar projetos de sucesso da sua matriz para o território onde elas estão inseridas, em vez de olhar o território. Então, por exemplo, se você tem uma localidade que é ligada ao comércio, historicamente ligada ao comércio, por que você não fomentar iniciativas, por exemplo, de produção e de mercado? Por que levar iniciativas que não têm nada a ver com aquela localidade do território? O segundo é atender às expectativas do seu público, né? Então, moradores de comunidades, trabalhadores, clientes, né? Se a empresa ela possui um longo histórico, por exemplo, de empregados, de outros públicos, com doações de cestas básicas de forma voluntária, você pode mudar o mecanismo de concessão. E, então, o que era uma coisa mais assistencialista pode se tornar uma coisa mais estruturada. Mas você pode até incorporar melhorias, mas desconstruir isso, esse apoio à segurança alimentar, pode causar uma ruptura nessa tradição e pode até comprometer a implantação da política.
O terceiro ponto, que é o mais importante deles talvez, é compreender a vocação da empresa e adequar essa nova política de investimento ao posicionamento estratégico da empresa perante o mercado e os públicos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês forem no mercado, reparem em duas massas para bolo, Dona Benta e Flashman, né? Então, assim, se você quer associar sua marca a valores tradicionais, por exemplo, que é o caso da primeira, né? Talvez seja interessante você associar a sua marca a projetos, a programas sociais ligados à conservação da memória, preservação, legados históricos. Por outro lado, se você quer associar a sua marca a uma coisa mais moderna, mais disruptiva, por exemplo, mais tecnológica, talvez seja interessante você associar a sua marca a projetos que tenham essa pegada, um pouco mais de inovação. Então, fazer o contrário em relação a isso pode soar uma coisa diferente em relação à marca. Então, retomando para a gente concluir, a dica do dia é respeitar o seu histórico, respeitar a vontade do seu público e respeitar a sua marca. Chegamos ao fim dessa nossa edição da SG e Tal. Ela também vai estar disponível nas redes sociais da TV Ops, no canal da emissora no YouTube. E você vai poder ler a entrevista especial de hoje no LinkedIn e enviar suas sugestões e suas perguntas para o endereço que aparece na tela. E obrigado a vocês todos, espectadores e espectadoras. Obrigado a Deus por mais esse dia, com saúde, com confiança para a gente seguir em frente. Espero ver você de novo na semana que vem, nós aqui da TV Ops, que fazemos esse programa especialmente para você aí de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe, de todo o Brasil, com muito carinho, muita responsabilidade, semana após semana, a gente vai desbravando esses caminhos aí da sigla SG e separando o joio do trigo, até que ser ambiental e socialmente responsável não seja uma coisa só restrita a executivos, relatórios e aos escritórios das empresas, mas que isso faça diferença na vida de cada um de nós. Forte abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau!